Que são os LLMs, Retrieval Augmented Generation, né? O RAG, LangChain, Vector Search, Embeddings, ou seja, todas as pecinhas aí que a gente precisa para criar uma aplicação com IA generativa. Vamos lá. Vamos ver aqui um pouco do problema, o que são os modelos, o que é o RAG, como a gente amplia o contexto e um pouco do LangChain também. Os LLMs, enfim, cada dia aparecem modelos novos, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nesse site, que até um dos conteúdos que foi inclusive compartilhado ali nesse grupo, né, que a gente tem no LinkedIn. Então, modelos de linguagem, né? Os modelos de linguagem são esses modelos de machine learning que foram treinados. Ali eles têm um componente ali que são os transformers, que esses transformers eles são tunados e retunados, né? Para que eles respondam determinados textos e eles consigam produzir texto, né? Então, a ideia, no final das contas, é que ele vai produzindo a partir de um token, né, de uma palavra, qual é a próxima palavra e a próxima, qual que é a melhor próxima palavra, dadas as palavras precedentes, aí, dado um determinado contexto. Tá? A ideia é que não é a gente entrar no detalhamento de um LLM, mas é basicamente a gente entender aqui qual é o objetivo dos LLMs, né? E por que eles são tão importantes. Então, esse site aqui, llmspectrum.io, ele tem uma série de modelos que estão sendo utilizados, que estão disponíveis, e a gente vê modelos novos serem lançados todos os dias. Aqui tem até as listas aqui, né? Vamos pelo leaderboards aqui. Então, aqui a gente vai ter os modelos que foram lançados, os mais baixados. Então, muitos modelos estão sendo lançados todos os dias, isso é uma coisa que não está diminuindo, tá? Então, cada vez... semana passada, por exemplo, a NVIDIA se colocou aí como uma competidora também no modelo dos LLMs, né? A NVIDIA, né, era uma empresa que estava focada muito no hardware, né, nas GPUs, e agora eles também estão competindo aqui na parte dos modelos, né? Então é bem interessante entender como esse mercado tá mudando. E nesse site que a gente consegue ver todos os modelos, nesse caso aqui, ó, o Mistral tem sido mais baixado aqui nessa semana, por exemplo, o Grok também tem sido bem baixado, enfim, uma série de modelos aqui. Por que os modelos eles são tão importantes? Se a gente comparar, né, os modelos com os modelos de machine learning tradicionais, né? Os modelos tradicionais eles eram treinados para alguma coisa específica, né? Então, qual era a probabilidade de fraude, qual era o score correto de um determinado cliente. São tarefas que os modelos resolviam focados em uma coisa específica, em uma tarefa específica. Produzir um modelo, o ciclo de vida todo de um modelo é bem trabalhoso, né? Você tem toda a parte de tratamento de dados, de geração dos features, treinamento, acompanhamento, tudo isso é muito trabalhoso, né, quando a gente fala dos modelos de machine learning tradicionais. Enquanto que os modelos de linguagem, os LLMs, eles não têm essas preocupações, né? Então, eles são modelos que atendem casos gerais, não tão específicos, então eles não vão te responder qual é o percentual, a probabilidade de fraude em uma transação, mas eles atendem casos específicos, né? Ou seja, casos que eles não foram treinados para resolver, ele não foi treinado para responder, por exemplo, qual é a minha próxima passagem para um determinado destino, que está um dos casos que a gente vai ver lá na frente. Então, ele não foi treinado para resolver isso, ainda assim ele consegue resolver essas perguntas quando ele tem a informação correta. Então, o grande lance dos LLMs é que eles conseguem responder coisas que eles não foram treinados para responder. Porém, nem tudo são flores. Para criar um LLM ali, você precisa de muitos dados. A gente viu ali bilhões de tokens para usar nesses treinamentos. Treinar esses modelos consome muitos recursos de máquina, né, e de acompanhamento também, tempo, né, das pessoas. Então, GPUs hoje é um produto até em escassez no mercado, é difícil encontrar GPUs disponíveis para utilizar. Quando você precisa atualizar o conhecimento desse modelo, você precisa retreinar, então você volta para esse caso, né, de precisar reprocessar os modelos, então ter dados atualizados ali é complicado. Os modelos que estão aí disponíveis no mercado, eles não consideram, né, os dados que só a sua empresa conhece, só o seu caso de uso tem. E eles podem produzir as alucinações, né? Esse é um dos maiores problemas que a gente tem na utilização dos LLMs, que é a ocorrência de alucinações. Que quando o modelo gera uma resposta que não faz o menor sentido. Acho que umas 3 ou 4 semanas atrás teve um caso da Air Canada, que é uma empresa aérea do Canadá, que o modelo criou lá um benefício para os clientes, para um cliente específico, né? E a empresa teve que arcar com o benefício que o LLM criou, né? Então, é um caso bem complicado aí, e a gente tem que direcionar muito bem o LLM para que ele não alucine, né? Como que a gente faz para resolver esses problemas todos? É ter o pre-training, né? Então, é você poder ter os dados específicos e de um assunto, né? Então, digamos que o meu caso de uso é tratar atendimento para uma empresa específica. Então, eu posso treinar um modelo especificamente para esse caso. Ainda assim é difícil, porque você precisa de muitos dados, você precisa de muito trabalho ali para fazer isso. Uma outra opção é o fine tuning, que é você ter dados curados ali, então alguém avaliando aqueles dados
perguntas e respostas, e colocar isso para o modelo, para que o modelo já treinado possa ser direcionado para ter um determinado conhecimento. O Instruction Fine Tuning, que é quase a mesma coisa, mas é mais sobre como ele deve se comportar, né? Então, se eu quero que o LLM responda de maneira sarcástica, que ele seja bem curto, que ele dê respostas longas, enfim, isso é uma maneira de eu tunar o LLM, mas mais sob o ponto de vista do comportamento que ele deve ter. E a outra maneira é a gente usar bastante prompt engineering, né? Então, prompt engineering é a gente conseguir tentar colocar dentro do prompt tudo que a gente quer que o modelo considere. E aí entra o RAG, né? Ou RAG, Retrieval Augmented Generation. Tá? O que é o RAG? É a gente ampliar o contexto de que o modelo tenta gerar uma resposta e, com isso, fazer ele responder assuntos que ele não foi treinado para responder. Né? Então, normalmente a gente vai ter uma base de conhecimento. Essa base de conhecimento vai ser consultada sempre que eu tiver que responder uma pergunta. E aí eu vou ampliar o conhecimento que o modelo tem através do prompt, né? Injetando dentro do prompt, ampliando o prompt, para que ele tenha um conhecimento novo. E daí ele consiga responder coisas que ele não foi treinado para responder, né? Isso é feito normalmente com um banco de dados vetorial, né, com o VectorDB, onde a gente vai encontrar os dados mais relevantes para enriquecer aquele prompt. E aí, com aquele prompt mais ampliado, o modelo pode gerar uma resposta mais correta, com menos alucinações e dentro de um contexto de negócio da sua empresa. Então, o RAG, né, quando a gente fala de contexto ou de Smart Context, a ideia é que, a gente vai ter a pergunta do usuário, né, no final das contas, a ideia é responder uma pergunta, a gente vai ter as instruções do desenvolvedor, então responda de maneira curta, responda de maneira longa, dê referências, responda em português, responda em inglês, responda de uma determinada maneira, não responda coisas que vão além do que que a gente está te dizendo aqui para fazer. Isso normalmente é um prompt muito interessante de colocar, né? Não responda coisas que você não tem, que não fazem parte do contexto que você está vendo aqui nesse prompt, né? E a origem de dados, né? Então vai ser todas essas bases de conhecimento, mas como a gente vai ver lá na segunda sessão, e além disso, né? Poder colocar também ali a personalização do usuário, quem é esse usuário, qual é o score dele, onde ele está, quais passagens ele comprou, quais transações eu já fiz com esse usuário, quais são os chamados em aberto que eu tenho com esse usuário. Tudo isso para que o contexto que o LLM tenha para responder uma pergunta seja mais rico e com isso a gente consiga gerar uma resposta melhor. Né? Algumas das vantagens dessa técnica, né? Que ela permite a gente usar dados que não estão lá dentro, como, por exemplo, se eu estou falando de um banco, por exemplo, o saldo do cliente é um dado que não foi usado no treinamento do modelo, ainda assim é um dado externo que eu posso usar ali para gerar, e esse também é um dado privado, né? A atualização, os modelos eles levam muito tempo a serem atualizados, então eles não têm dados recentes. Então, por exemplo, se eu estou falando de notícias, né, ou de performances de fundos de investimento, são coisas que mudam bastante, e a gente precisa ter essa base sempre atualizada, e isso o RAG permite, né, que a gente tenha sempre dados bem atualizados. Como a gente está direcionando bem o que a gente quer, que a gente espera que o LLM resolva, a gente reduz as alucinações. E ele é um jeito mais rápido e fácil de você chegar até um resultado bom para ser utilizado ali em produção. Na prática, como isso funciona, né? Então a gente vai ter uma descrição do que a gente quer que o LLM resolva, a gente vai ter a pergunta do usuário e a gente vai ter instruções como a gente quer que o modelo resolva. Tá? Isso aqui é um prompt engineering normal, que a gente quer que ele faça, qual é a pergunta e como a gente quer que ele resolva isso. Quando a gente fala de RAG, o que a gente vai fazer é buscar na base de conhecimento mais informações para ampliar esse contexto aqui no momento da descrição da tarefa. Tá? E aí aqui é texto mesmo, tá, gente? Não é nada que o modelo vai fazer uma query dentro do banco de dados. A gente ali, quando está criando o prompt, a gente vai ter maneiras de colocar dentro do prompt o texto mesmo, para que o modelo tenha o texto para produzir a resposta. Tá? Então, na prática, é a injeção de texto mesmo dentro do prompt. Tá? Como isso funciona? Né? A primeira parte disso é a gente carregar os embeddings e gravar eles dentro de um banco vetorial. Tá? Então, a gente vai ter todos os nossos documentos que a gente quer, a gente vai converter eles em embeddings, vamos falar já rapidinho de embeddings, a gente grava ele dentro do banco de dados vetorial, e essa é a primeira parte do processo, então eu criar a minha base de conhecimento. Depois, quando tem uma pergunta do usuário, essa pergunta vai ser convertida no mesmo embedding. Então, o embedding que eu usar nesse momento aqui vai ser esse embedding aqui. O embedding é uma saída dos modelos, tá? Então, diversos modelos produzem os embeddings. É importante que eu use o mesmo embedding nesses dois pontos aqui, tá? Na geração dos chunks e dos embeddings e na pergunta do usuário. E aí eu vou buscar os documentos mais relevantes para responder aquela pergunta do usuário baseada em similaridade, tá? E é daí que vem o termo vector search. Então eu vou procurar os vetores que são mais parecidos, né? Os vetores de
de conteúdos versus o vetor da pergunta. Posso buscar dados personalizados, posso buscar a memória do agente, né? Quais foram as perguntas que esse usuário fez, né? Para eu ter o fluxo ali da conversa. E aí, com esse prompt ampliado, eu vou pedir para o modelo gerar uma resposta. Essa resposta que vai ser produzida, eu vou enviar para o usuário e vou salvar também na memória do agente, tá? Esse aqui é o fluxo de uma aplicação com IA generativa, tá? E aí a gente entra aqui no Vector Search, né? Por que o Vector Search é tão importante? Porque ele permite a gente ampliar o conhecimento e colocar os documentos o contexto mais relevante para responder aquela pergunta, e somente aquela pergunta, né? Então, se eu tenho uma base de dados com, digamos, 1000 documentos, quais são os 5 documentos mais relevantes para eu responder a pergunta que o usuário acabou de fazer? É isso que a gente vai fazer com o Vector Search, tá? Na prática, né, essa busca, o Vector Search, ele é a busca a gente chama de busca semântica, né? Então, é o que se quis dizer, não exatamente do que foi dito. Então, ela não é baseada nas palavras que foram utilizadas, e sim no contexto e no conteúdo, no significado do que foi pedido. Com isso, quando você colocar o contexto mais relevante para dentro do prompt, a gente consegue reduzir as alucinações e a gente consegue direcionar e melhorar a qualidade das respostas. E permite que você faça isso de maneira sequencial, né, que você vai evoluindo, vai melhorando o conteúdo, sem precisar retreinar modelos. Então, se você está tendo um tipo de pergunta que você não tem conhecimento ainda, né, na sua base de conhecimento, assim que você tiver isso, né, você encontrar os documentos adequados, gravar eles na base de dados, eles já começam a ser utilizados para as próximas respostas, né? Então, permite ação rápida aí na evolução da qualidade. E comparando custos, né, de operação, Vector Search, né, e o RAG vai ser muito mais barato do que treinar modelos, manter modelos, né? E aí que a gente junta o RAG com o Vector Search. Falando rapidamente sobre Vector Search, né, o que ele é na prática, né? O Vector Search ele é baseado nesses vetores que a gente chama de embeddings, porque um vetor né, basicamente é um array de números, mas o embeddings ele carrega um conteúdo que representa, né, um determinado significado, um determinado texto, uma determinada imagem, né? Então ele tenta extrair e representar numericamente um determinado conteúdo, tá? E aí depois que a gente tem esses diversos conteúdos nessa forma de embeddings, a gente vai procurar por similaridade. Então, imagine aqui, né, nesse gráfico aqui, imagine que eu tenho um vetor de duas posições, né, que diz o quão para baixo ou quão para cima a gente usa uma determinada roupa e o quão azul e o quão vermelha é uma roupa. Então, a gente tem aqui um vetor de 2 dimensões e a gente consegue... Então, a ideia aqui é que a gente consiga representar esses conteúdos em um espaço vetorial e aí, quando essas coisas estão em um espaço vetorial, a gente consegue ver aqui que, né, uma saia verde é mais similar a uma calça azul do que com uma camisa vermelha. Então, a ideia do Vector Search é a gente encontrar esses vetores que estão mais próximos e, com isso, a gente né, encontrar as coisas, os conteúdos com mais similaridades. Lógico que aqui eu estou falando de um vetor de 2 dimensões, quando a gente vai para os vetores de IA generativa, eles têm 1536 dimensões, por exemplo, é um vetor da OpenAI. Então, não dá para representar visualmente esses caras. Então, a gente tem as fórmulas e as métricas de similaridade que calculam a distância, né, e a similaridade desses vetores. As mais comuns vão ser cosseno, dot product e euclidiana. Tá? Normalmente, cosseno vai ser a mais frequente aí que a gente vai usar. Tá? Como que a gente faz isso, então? Né? Então, como é que a gente gera um embed? Então, aqui, por exemplo, a gente tem diversos algoritmos que geram esses embeddings. Tá? E a ideia não é uma conversão de palavras para um número ou a conversão de pixels para um número, e sim tentar extrair qual é o conteúdo e representar ele dentro de um espaço vetorial. Esse aqui é o Image2Vec, né, que é um modelo já antigo que gera um vetor a partir de uma imagem. Mas se a gente pegar um modelo mais novo, né, que nem aqui, o da OpenAI, então eu posso ter um texto, né, então esse aqui é um texto que a gente tem dentro da documentação do Astra, né, do DataStax, e que ele é convertido em um embedding, tá? Então, quando eu vou fazer uma busca, aqui ele está falando do token, né, de como que a gente acessa o Astra. Então, se eu fizer uma pergunta e não usar nenhuma dessas palavras, mas o sentido da pergunta for semelhante, for similar, a minha pergunta vai gerar um embedding que vai ter uma alta similaridade com esse embedding. Essa é a ideia dos embeddings, tá? Então ele carrega ali um conteúdo semântico bem importante. Como gerar esses embeddings? A gente tem diversos modelos que vocês podem gerar, OpenAI, os modelos do Vertex AI, Gemini, na Amazon, né? Tem o Titan, tem o Claude, tem o Cohere, enfim, tem uma série de modelos e tem uma série de modelos abertos também, tá? Então aqui no Hugging Face, nesse URL aqui, vamos dar uma olhada, a gente tem uma lista aqui da classificação dos modelos mesmo, tá? Então eu quero encontrar um modelo bom para utilizar aqui no meu caso de uso, no meu experimento. Vamos ver se ele abre aqui, tá meio lento.
E um ponto bem importante aqui é que cada modelo vai ter as suas dimensões, né? Então, qual é o tamanho do embedding que ele vai gerar. Quanto maior for o modelo, em tese, ele consegue representar mais conteúdo, mas também ele vai ser mais lento, vai consumir mais recursos para rodar. Então, o ideal é encontrar um bom equilíbrio entre o seu caso de uso e quantas dimensões ali esse modelo vai ter. Por exemplo, o modelo aqui da Mistral, por exemplo, ele é um modelo de 4.000 dimensões, ou seja, o vetor dele vai ter 4.096 dimensões. Já tem outros modelos aqui melhor, por exemplo, o Testing Embed 3 Large, que vai ter 3.000, o da Cohere vai ter 1.000, a gente vai ter os modelos large, modelos menores, por exemplo. Se eu tenho um caso que é muito crítico para performance, para latência, eventualmente eu vou usar esse que tem 384 dimensões. Então, olhar os modelos sob o ponto de vista da classificação deles aqui, por exemplo, né, eu quero fazer um caso de clusterização. Qual é o melhor modelo que eu usar? Aqui tem uma boa visão, mas também tem que ser considerado aqui o tamanho das dimensões e o tamanho do modelo também. Tá? Então, é bem importante estar atento a esses aspectos aqui. Tá? Como que a gente armazena os embeds? E aí a gente começa a falar um pouco do Astra. Então, o Astra é um banco de dados com suporte a Vector Search. Tá? O Astra ele é baseado no Apache Cassandra, então ele é um banco NoSQL super escalável, otimizado para performance de leitura e escrita, né? A gente está falando aqui de dezenas de milhares de transações por segundo, tá? Então é algo que o Cassandra faz tranquilamente. Tá? Ele foi criado para esse caso de uso. O Astra ele pode ser rodado aqui, executado em qualquer uma das nuvens. Então, se o seu projeto está rodando na Azure, na GCP ou na AWS, você pode criar um banco em qualquer um desses provedores de nuvem, e inclusive vocês podem testar ele gratuitamente, né? Todo mundo ali recebe $25 de crédito para poder criar a conta e experimentar, e eu tenho falado que tem bastante empresas rodando, inclusive aplicações de produção no ambiente gratuito do Astra, porque ele é bastante generoso, né? Ele não tem grandes limitações de performance, tem um volume bom de crédito, dá para fazer muita coisa com esses $25, então vale a pena começar com ele, tá? O que o Astra tem, né? Então, o Astra não é uma coisa que foi criada agora pelo Vector Search. O Astra já é uma plataforma que tem, acho que uns 4 anos, foi lançada em 2020. Ela é criada ao redor, né, do Apache Cassandra, que é um banco que foi criado lá em 2007 pelo Facebook. A DataStax foi criada em 2010, inicialmente para ofertar o suporte ali para o Cassandra, né? As empresas que queriam usar o Cassandra de maneira produtiva precisavam de um suporte, e aí a DataStax foi criada para isso. A gente criou uma versão que é o DataStax Enterprise, então empresas que tiverem o caso de uso de Vector Search, que precisarem rodar on-premise também, a gente tem uma solução para isso também. Mas aí, em 2020, a gente levou o Cassandra e o DSE para a nuvem, né? Então, a ideia é que os clientes, nossos usuários, usem a solução da tabela para frente, não precisa se preocupar com infra, com sizing, com gerenciamento de memória, com atualização, backups, nada disso. A DataStax cuida de tudo isso e os nossos usuários usam da tabela em diante, tá? E a gente vai ver bastante disso aqui hoje. Tem outras coisas que são bem importantes aqui, a parte de streaming, né, que permite a gente atualizar, por exemplo, uma base de conhecimento em tempo real. A gente ter as APIs, a gente vai falar um pouco da JSON API, ou Data API, que permite a gente gravar documentos JSON dentro do Astra e com isso interagir com os documentos ali, né, nesse formato. E tem uma série de outras coisas, né? Tudo isso, né, você não precisa se preocupar com manutenção, roda em multi-cloud, tem uma série de funcionalidades bem importantes, não só para aplicações de IA generativa, como aplicações transacionais, tá? O Astra é uma solução de Big Data, mas ele não é um Big Data para Analytics, tá? Ele é onde o dado nasce, não necessariamente onde o dado vai ser analisado sob o ponto de vista de Analytics. Então, ele vai ter em contato com seus usuários, com seus milhares de usuários, e aí que ele vai ser, de fato, uma solução de Big Data para esse tipo de caso de uso, tá? Os modos de contratação, né? Então, como eu falei, ele tem ali uns $25 por mês de créditos que vocês podem usar. Ali é mais voltado para desenvolvimento e prototipação, mas tem empresas rodando em produção. O único ponto é que não é o lugar que você vai ter a melhor performance, ele tem limitações de performance. Então, se estiverem comparando performance, entre em contato com a gente consegue validar a performance para vocês de uma maneira mais correta, tá? E os créditos ali, né, o modo on demand, a gente vai estimar o volume de créditos que vocês precisam, e aí esse crédito vocês podem adquirir através do marketplace das nuvens, tá? Então a contratação é bem tranquila, não tem sizing, não tem gasto inicial, então é bem tranquilo de fazer a contratação do Astra, tá? E vocês têm todas essas maneiras de acessar, então o gRPC, o REST, a Data API, o GraphQL, CQL, que é a linguagem nativa do Cassandra, mas também a parte de streaming. Com isso a gente consegue se integrar a diversos ambientes aí, tá? Como que se desenvolve, então, com o Astra, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco do Astra para vocês na próxima sessão, mas é importante entender que o Astra, como ele é baseado no Cassandra, ele vai ter o acesso Cassandra ali, né? O acesso CQL, que é a linguagem do Cassandra, acesso via driver. Então, para quem já tem experiência com o Cassandra e quer ter controle total sobre o modelo de dados, o CQL é o jeito que vai te garantir essa autonomia sobre o modelo de dados, sobre a utilização do banco em si. O Cassio é uma library que já tem modelos pré-criados ali,
sobre o Cassandra, então ele já está integrado também ao LangChain, ao Llama Index. Ele abstrai do desenvolvedor a preocupação de escrever as queries, comandos, que permite que vocês utilizem, né, os desenvolvedores utilizem os modelos do Cassandra, modelos já definidos. Então, esses casos de agentes conversacionais já tem alguns modelos pré-definidos ali no QSIO que vão facilitar a criação desses modelos. E para o desenvolvedor que quer agilidade, não quer se preocupar com os modelos de dados, quer mais flexibilidade, tem a Data API e o AstaPy, né, que é uma library criada sobre a Data API, que permite vocês subirem documentos no modelo JSON. Então, aqui eu não preciso me preocupar com nenhum modelo de dados, com nada disso. Tudo isso, o modelo é bem mais flexível, né, do que o modelo Cassandra. E aqui você vai conseguir desenvolver essas aplicações mais ou menos o modelo de dados que o Mongo trabalha, tá? Só que aqui a gente vai ter algumas coisas bem interessantes, como a virtualização automática dos dados, tá? E poder fazer a inserção ali no modelo do modo mais simples. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Principalmente a Data API a gente vai ver em mais profundidade. E aí a gente juntou todas essas coisas num framework que chama Hagstack, que ele tem ali o LangChain, tem o Llama Index. A diferença aqui é que é uma versão específica do LangChain, a gente está evoluindo isso conforme as versões novas do LangChain vão saindo, a gente vai incorporando isso, mas a gente tem um processo de cobertura de teste bem importante. Uma das coisas que a gente está vendo que está acontecendo bastante é que as aplicações elas param de funcionar muito porque mudou uma library, porque mudou uma API, porque alguma coisa, né, todas essas libraries estão evoluindo muito rápido. Então, a gente tem uma versão que a gente consegue garantir, e mais importante do que garantir, a gente consegue suportar os clientes. Então, se você tem uma aplicação de IA generativa em operação e precisa de suporte sobre o LangChain, a gente oferece suporte sobre o LangChain dentro do Hagstack. Então, sendo uma versão específica ali que a gente está travando e a gente está evoluindo e monitorando, a gente consegue suportar também essa versão. E aí ela vai conectar ali com os diversos modelos, com os dados. Então, o Hagstack é a nossa opinião sobre como deve ser uma stack para desenvolvimento em produção. Tá? Então, inclusive, a parte de testes é bem interessante também. Tá? Vamos ver um pouco mais aqui. Então, aqui é um exemplo, um caso que a gente tem dentro do Astra, de como a gente usa tudo isso, né, para criar uma aplicação. Então, dentro do Astra, lá a gente tem um Astra Assistant, e ele responde perguntas sobre o Astra. Então, a gente carregou os nossos documentos ali e está enriquecendo os dados dessa aplicação. Tá? Como que ele funciona na prática? A gente vai ter, a gente está usando o LangChain, o QSIO nesse caso, com o Vertex AI, então a gente tem os features, né, dos usuários, então qual é a linguagem do usuário, quais são os bancos que ele tem, qual é o provedor de nuvem que ele está usando, qual é o caso de uso. Tudo isso a gente sabe do usuário e a gente vai usar ali o Astra também para gerar, para ter essa base de documentos, tá? Então, executando aquele fluxo todo do RAG, né, quando tem uma pergunta do usuário, a gente vai no Vertex AI, busca o embedding dessa questão, esse embedding foi gerado, né, e aí a gente vai submeter esse embedding e vai buscar no Astra quais são os documentos mais relevantes para aquela pergunta. Isso a gente volta para a aplicação. A aplicação vai gerar o prompt. Então, com o conteúdo que a gente recuperou aqui, a gente gera o prompt, e aí o prompt vai ser mais ou menos isso aqui, né? Então, a gente está explicando para o prompt o que ele é, o que ele tem que fazer. Aqui tem os dados do usuário, então quem é o usuário, qual é o e-mail dele, qual é a linguagem, quais são os bancos de dados que ele tem, qual foi a pergunta do usuário e quais foram os documentos encontrados. Então a gente vai colocar tudo isso aqui dentro do prompt. E aí a gente vai pedir para o Vertex AI gerar uma resposta e essa resposta é retornada lá para o chat. Então esse aqui é o ciclo de vida do RAG de maneira simplificada. Tá? E aí ele vai gerar uma resposta ali baseada na realidade da DataStax. Se a gente fizesse essa mesma pergunta aqui, como eu gero um token, né? Essa pergunta, se vocês fizerem ela lá na OpenAI, ela vai te dar uma resposta completamente que não faz sentido para a realidade do Astra. Como o usuário está dentro do Astra e a pergunta dele é relacionada ao Astra, então a gente já consegue direcionar e a resposta desse usuário faz muito mais sentido. Alguns pontos adicionais aqui só antes da gente fazer esse break. Coisas que são importantes aqui no RAG é chunking, a gente vai ver um pouco mais disso, né? Quando a gente tem documentos muito grandes, aliás, nem documentos muito grandes, mas todo documento, idealmente, a gente vai tentar quebrar ou separar as partes importantes desses documentos em chunks, e aí a gente vai ter um embedding para cada uma dessas partes. Isso porque um embedding não vai conseguir representar de maneira semântica todo o conteúdo de um documento muito grande, então a gente vai quebrar eles em chunks, e a estratégia de chunking é uma das coisas mais difíceis de vocês acertarem durante os projetos, né? Qual é o jeito de fazer o chunking adequado, né? É eu quebrar por parágrafo, eu quebrar por seção, eu quebrar por subseção, por frase. Então aqui é um pouco da arte do RAG, tá? Não pode ser nem muito curto, porque ele não tem nenhum conceito ali expresso, também não pode ser muito longo, porque ele tenha muitos conceitos, tá? Então, essa é uma coisa bem importante. E sempre que possível, usar filtros, isso melhora performance e custo das aplicações. MMR, né? Maximal Marginal Relevance. Aqui a ideia é que dentro de um determinado volume de documentos eu encontre os mais diversos entre si,
para que eu não tenha uma resposta muito óbvia, né? Então, pensando nesse caso do token, né? Se eu fizer essa pergunta, eventualmente meus 3 primeiros documentos mais similares a essa pergunta, eles vão ser poucos, né? Eu não vou ter muitos documentos ali, e eles vão ser muito parecidos entre si, né? Os 3 primeiros. Então, quando a gente usa essa técnica de MMR, a gente vai buscar 10 documentos, e dentro dos 10 a gente vai buscar os mais diferentes entre si, para que o prompt tenha uma visão mais rica, para ter um contexto mais rico para gerar uma resposta. Tá? Então, é uma técnica bem interessante. O re-ranking, né? Então, depois que os documentos são retornados do VectorDB, é possível reordenar eles para que eles façam mais sentido, tá? Então, já tem alguns estudos, esse é um tweet até deve ter aqui já uns 6 meses que isso começou a se discutir essa questão do ranking, né? Então tem modelos voltados a isso, como o Colbert, a gente vai ter algo para isso dentro do Astra logo, que é a gente poder, depois que os dados são retornados do banco, a gente reordenar eles, dado algumas particularidades da questão e dos documentos em si, tá? Então é um ponto bem importante também. E utilização de dados personalizados sempre que possível, né? Então saber quem é o usuário, quais são as preferências dele, histórico, perfil, essas coisas vão fazer com que as respostas que o modelo gere sejam muito mais eficientes, tá? E também trabalhar a memória e cache. Então, o agente ele vai ter essas interações todas, isso precisa ficar armazenado por alguns motivos. Um, para ter essa memória curta, né? Na próxima interação do usuário, eu poder saber o que a gente já conversou, né? Então, eu venho conversando com o usuário, com a gente sobre um determinado assunto, eu preciso saber das interações passadas para poder ajudar a usar elas para gerar as próximas respostas. Né? Então, ter isso em cache ter isso na memória é bem importante, e cache ajuda vocês a economizarem com os LLMs, mantendo um cache de perguntas mais recorrentes e que não tem personalização. Né? Então, se eu sempre respondo como gerar um token no Astra, eu posso manter isso em cache e eu vou entregar uma resposta mais rápida para o usuário e eu não vou consumir tokens para responder a mesma pergunta diversas vezes. Então, são coisas bem importantes. E aí, algumas técnicas que vão além do RAG, né? Que a gente está falando do RAG e trazer conteúdos para enriquecer o prompt. E a gente tem diversas técnicas para refinar o RAG, né, o Retrieval Augmented Generation. Aqui tem algumas, a gente vai ver agora, já na sessão, como a gente atrasou um pouquinho aqui, a gente já vai direto para essa sessão, falando sobre a criação de um agente conversacional. E aqui a gente vai usar o React como padrão, tá? Então, é um tipo de prompt que vai acionar o LLM mais vezes para chegar no final de uma tarefa de maneira interativa, tá? A gente vai ver isso aqui na prática, tá? Então mas tem outras que funcionam muito bem, por exemplo, se vocês estão trabalhando com casos de analytics, eu quero, por exemplo, que o modelo faça uma determinada query no meu data lake. Então eu posso usar o Chain of Thoughts para fazer esse tipo de coisa, porque você vai ter ali alguns exemplos, né, de como fazer queries. Você vai usar queries exemplo para o modelo chegar, né, e imaginar uma query que vai responder a pergunta de um usuário, por exemplo. Flare também é uma que está sendo bastante explorada para atender casos de uso mais avançados. Eu gosto bastante do React, a gente já vai ver ela por quê, tá? E o React aqui é um padrão de prompt, não é o framework de UI, tá? De front-end, tá bom?